A gente vai falar agora de uma outra ditadura. Uma ditadura que até hoje atormenta os moradores da Ilha de Cuba. Um regime político que ainda tenta silenciar a voz dos dissidentes. Mas tem em Cuba uma mulher que é pra lá de corajosa, bota todas nós aqui no chinelo e que enfrenta a repressão e usa a internet como uma ferramenta para mostrar ao mundo todo o que acontece nessa ilha comunista. E o melhor de tudo, essa blogueira que chama-se Yaoni Sanches, ela é o principal símbolo da resistência do país. E ela, de casa, sozinha, conseguiu uma façanha. Ela entrevistou o homem mais poderoso do planeta. Entrevistou o próprio presidente americano, Barack Obama. E nós conseguimos uma façanha também, porque nós conseguimos conversar com a Yaoni Sanches. Ela falou com a Cristina fez uma entrevista com ela. Conta pra gente agora como foi essa conversa. Foi um esforço de reportagem, como a gente fala. A gente cismou, a gente vai ter que ouvir de qualquer forma essa entrevista, resumindo, que ela fez com o Obama. Ela tentou desde maio, estava tentando, mandou as perguntas por e-mail, e aí finalmente ele respondeu e ela ontem botou no blog dela de manhã. E eu comecei a ligar, aquela confusão, aquela emoção, e finalmente ela atendeu depois de 7 horas de tentativas, as ligações caíam, até porque eu imagino que todo mundo estivesse ligando para ela, era a grande notícia do dia. E aí conseguimos, vamos ouvir um trechinho para a gente comentar, depois a gente conta um pouquinho o perfil dela, porque eu acho que é uma mulher interessantésima que vale a pena a gente dar uma conversada. Vamos dar uma rodadinha. No he recibido ninguna información sobre el embargo que no sea la que está incluida en las respuestas a la entrevista. Me imagino que Obama no puede decidir de un día para otro el fin del embargo, porque él no es el dictador de Estados Unidos. Tengo esperanzas que con la administración de Obama termine esa anacrónica limitación de la Guerra Fría, que es el bloqueo a Cuba, ¿no? Creo que el embargo se ha ido deshaciendo poco a poco y es tiempo ya de ponerle punto final. Quer dizer, é de uma lucidez, né? Ela tem uma ironia, ela tem uma coisa, ela fala muito sério, ela é muito objetiva. E essa história, ele não é um ditador, ele não pode, de repente, baixar um decreto e decidir as coisas. Ele tem que conversar com o Congresso, ele tem que resolver coisas. Agora, o que a gente vê na entrevista dele é uma coisa muito clara, de boa vontade em relação a Cuba, e de que a situação tem que ser resolvida internamente. Quer dizer, os cubanos devem resolver sua situação e depois os Estados Unidos podem ajudar em situações para melhorar o embargo, sobretudo, que eu acho que é a grande história. Sandra, conta pra gente. Pois eu estava te ouvindo aqui sobre boa vontade, né? Eu acho que o governo Obama teve claramente 2 momentos em relação a Cuba desde o início, né? Que foi agora em janeiro, quer dizer, muito pouco tempo para o Obama no poder. Logo no início, em março, o Obama disse assim: não, eu vou liberar as viagens de americanos, enfim, cubanos que moram nos Estados Unidos para visitar os parentes em Cuba, né? Quer dizer, ele tirou essa limitação, que as pessoas não conseguiam visitar os parentes, etc. Quem quisesse voltar, né? Voltar para visitar e voltar para os Estados Unidos. Quem tentava voltar não conseguia voltar para os Estados Unidos, né? Então ele agora autorizou. E autorizar a remessa de dinheiro. Isso é muito importante, porque isso faz com que as próprias pessoas, que a maior dissidência cubana mora na Flórida, possam dar dinheiro, provavelmente, para organizações que consigam não derrubar o governo, mas, enfim, de um meio democrático para chegar a um novo governo. É muito diferente do que foi tentado, por exemplo, nos anos 60, em 1961, que os Estados Unidos resolveram dar dinheiro, treinaram dissidentes cubanos na Guatemala para depois invadir Cuba, que foi um fracasso total, que foi a invasão da Baía dos Porcos, que foi uma coisa que não deu certo. Então, os Estados Unidos estão tentando deixar a solução na mão dos cubanos. Envio de dinheiro é muito importante para isso, né? Eu acho que depois disso ainda existiram alguns outros momentos. Por exemplo, em abril teve a Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago, e o grande assunto era todos os países pedindo a volta de Cuba à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Cuba foi expulsa em 1962. E o Obama ficou naquela situação que ele não pode fazer isso sem o Congresso, etc. E acabou que houve uma suspensão da impossibilidade de Cuba retornar à OEA, que acabou não dando em nada. Então, assim, houve vários momentos de boa vontade ao longo do ano, até que em setembro vencia o embargo de Cuba. E Obama renovou.
Mas olha, é importante uma coisa, antes a gente tem mais uns trechinhos da entrevista, é importante a gente localizar um pouquinho ela, quer dizer, uma mulher que tem 30 e poucos anos, 35 anos, a gente fala, nossa, mulher valente mesmo, ela não se intimidou. O que aconteceu no dia 6 de novembro há pouco foi que ela foi pega, diz ela, pela polícia política ligada ao governo, obviamente, e bateram nela gravemente, uma tentativa de calar a boca. E eu perguntei sobre isso a ela, visível. Talvez a gente possa... Vamos assistir então um pedacinho que ela fala do próprio sequestro, né? Ela denomina como um sequestro. Físicamente estoy recuperándome, casi recuperada en su totalidad. El clima, bueno, pues no he tenido más ninguna agresión en los últimos días, aunque el círculo de control alrededor de mi casa, de mi familia y de mi persona es muy notable en las últimas 2 semanas, ¿no? De todas maneras, no quiero constantemente estar haciendo referencia a lo que pasó el 6 de noviembre cuando fui secuestrada por la policía política. Quiero mirar hacia adelante, hacia el futuro, y prefiero recuperarme de lo ocurrido trabajando. O importante nessa história também é a gente lembrar que tem um livro dela, eu estou lendo, estou encantada, chama de Cuba com Carinho, que é exatamente uma coletânea dos textos dela, dos blogs, desse blog dela. Eu comecei a ler esse livro há uma semana, eu não paro de ler. Ela é corajosa é delicioso, e ela é esperançosa, né? O que me impressiona nessa moça é que ela é uma pessoa positiva. Ela não se resguarda, não se deixa bater, e ela continua acreditando que vai mudar, que vai melhorar. E sem sair de Cuba. Exatamente. Porque a maior parte das pessoas que rejeitam o regime acabam, a maior parte não, mas um grande número de pessoas acabam indo para os Estados Unidos. E ela está lá. E ela está lá, resistindo lá. Ela seria, guerrilha, né? Ela seria uma boa pessoa em quem investir. Ela já saiu, ela já foi para a Suíça, passou uma temporada lá e resolveu voltar. Porque ela acha que é lá mesmo que ela tem que ficar, e é lá que ela tem que decidir a vida dela. Eu tive em Cuba, pois é. E é impressionante, porque esse é o clima. As pessoas realmente acreditam, querem voltar e querem fazer alguma coisa. Cristina, tem mais um pedacinho? Mais um pedacinho, vamos ouvir. Então. Hay mucha frustración acumulada por la gestión de Raúl Castro, que no ha podido dar a los cubanos los cambios que todos esperábamos. Y por otro lado, la crisis económica es profunda. Hay muchos problemas materiales en la Cuba de hoy. De todas maneras, creo que las personas conservan una ilusión de cambio y quizás toda esta situación tan fuerte, tan complicada que estamos viviendo ahora es el vaticinio o el anuncio de un mañana un poco mejor y pronto, ¿no? A gente vê mais uma vez aí ela pedindo mudanças, cobrando mudanças. A falta de dinheiro, a falta de recursos, está há 15 anos que eles estão com problemas com alimentos e tudo. Total. Meninas, muito obrigada por a gente trazer aqui conosco mais uma mulher extremamente poderosa e corajosa. Muito obrigada pela participação.